Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre o seguro-desemprego. Em que situações o trabalhador tem direito a esse benefício? No quadro Trabalha Brasil, a rotina dos chamados maridos de aluguel. Em Brasília, primeiro workshop de efetividade da execução trabalhista discute a recuperação de ativos e técnicas de investigação para identificar devedores em ações na Justiça do Trabalho. E no quadro Jornada Extra, direto de Curitiba, vamos conhecer servidores do TRT do Paraná que se dedicam a salvar animais que vivem nas ruas. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Ser demitido já é péssimo. Imagine quando não se tem previsão alguma de um novo emprego. No Brasil, há um benefício que pode ser a salvação de muitos trabalhadores. É o seguro-desemprego. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar em que situações o empregado tem direito ao benefício, por quanto tempo e em quantas parcelas. Mas atenção, cometer fraude para receber o seguro-desemprego é crime. Um número alarmante: 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. O Matheus é uma delas. Demitido há pouco tempo, ele trabalhou em um escritório de advocacia durante 3 anos e foi surpreendido com a demissão. No meio do ano passado, tiveram alguns boatos que teriam alguns outros cortes. E agora, no final do ano, eles chegaram, fizeram uma reunião com a gente, explicando todo o processo da empresa. E no final do dia eles me dispensaram, chegaram com a notícia e falaram que iam ter que dispensar pela crise do país, pela reestruturação do escritório, citaram do ano passado. Agora, aí no final do dia eles me dispensaram e já o aviso foi indenizado também. Matheus trabalhava com carteira assinada e agora faz parte da estatística. Mais de 1 milhão de pessoas deixaram de trabalhar com carteira assinada no Brasil somente em 2016. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de julho a setembro deste ano, o número de empregados com carteira assinada diminuiu em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. Houve uma queda de quase 4%. Sempre é um baque pra gente, né, ficar desempregado, receber a notícia de que você está desempregado. Tanto é que eu passei 3 anos na empresa, a gente acaba criando um convívio com as pessoas, mas a gente tenta seguir e eu fiquei mais preocupado com as minhas contas, que tinha que pagar aluguel, moro sozinho, então isso que me deixou mais preocupado. Quem trabalhou com carteira assinada e foi demitido sem justa causa tem direito ao seguro-desemprego. O benefício existe desde 1986 e tem como objetivo promover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado para auxílio no próprio sustento e na busca de um novo emprego. O seguro-desemprego foi regulamentado pela Lei 7.998 de 1990. Com a Lei 13.134 de junho de 2015, novas regras para ter direito ao benefício entraram em vigor. Agora, na primeira vez que o trabalhador entrar com o pedido do seguro-desemprego, ele tem que ter trabalhado no mínimo 12 meses nos últimos 18 meses. Se for pela segunda vez, tem que ter trabalhado 9 meses nos últimos 12. Já pela terceira vez em diante, o empregado deve ter recebido salário de pessoa física ou jurídica por 6 meses. O benefício pode ser concedido durante 3 a 5 meses, no valor de um salário mínimo a até R$ 1.542,24. Tudo vai depender do tempo trabalhado e do valor do salário recebido. Teve um impacto acessório, digamos assim, na própria cultura do trabalhador e no próprio dia a dia dos trabalhadores, já que agora eles sabem que para ter acesso ao seguro-desemprego precisam ter mais tempo de casa ou mais tempo de vínculo de emprego. Então, o eventual trabalhador que trabalhava 6 meses e às vezes já fazia corpo mole ou algo parecido para eventualmente ser demitido e
sabia que teria acesso ao seguro-desemprego, mudou ou deve mudar a sua conduta, já que agora houve ampliação desse prazo. Então, indiretamente, sem dúvida, essa alteração legal pode ter efeitos no dia a dia dos trabalhadores em geral. Atualmente, existem 5 modalidades para o pagamento do seguro-desemprego. Além do trabalhador formal, o empregado doméstico pode receber o seguro por 3 meses, desde que tenha sido demitido sem justa causa e trabalhado 15 meses nos últimos 24 meses, além de ter no mínimo 15 recolhimentos ao Fundo de Garantia por tempo de serviço como um empregado doméstico. E a gente ainda tem uma outra hipótese, que são os trabalhadores que são resgatados de um regime de trabalho forçado ou aqueles que foram submetidos à condição análoga de escravo. Há ainda a possibilidade de o trabalhador com contrato de trabalho suspenso em conformidade com o acordo coletivo de trabalho receber o benefício. Para isso, deve estar matriculado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. O pescador profissional que exercer a atividade de forma artesanal também tem direito ao benefício no período de proibição da pesca para preservação das espécies, conhecido como defeso. Para ter direito ao benefício, é necessário levar os documentos pessoais, além do termo de rescisão de contrato de trabalho. Atualmente, o serviço deve ser agendado por telefone. O saque do seguro-desemprego é feito com o cartão cidadão. Para qualquer trabalhador, o seguro-desemprego é cancelado assim que o empregado conseguir outra renda, seja com carteira assinada ou não. Ela só pode receber o seguro-desemprego se ela comprovar que ela não possui renda para o seu sustento próprio de sua família. A partir do momento que ela tem uma renda, seja ela formal ou informal, automaticamente tem que ser cancelado esse benefício. Então, ele não pode receber nada por fora, seja como autônomo, seja como eventual, e continuar recebendo o seguro-desemprego. Então, isso é proibido. Se o trabalhador obtiver outra renda ou emprego, deve comunicar ao programa para que deixe de receber as parcelas do seguro-desemprego. Caso contrário, poderá estar cometendo fraude. Outro tipo de fraude ocorre quando o trabalhador faz um acordo com o patrão para ser demitido, abrindo mão de algumas verbas trabalhistas em troca do seguro-desemprego. Nos 2 casos, o beneficiado pode ser obrigado a restituir os valores recebidos. Ele vai ter que fazer a devolução dessa quantia, então tem que haver ressarcimento do erário. O patrão que demora a formalizar a demissão, impedindo o trabalhador de dar entrada no benefício, também pode ter que reparar o prejuízo. A Justiça do Trabalho também já julgou a ação movida por uma trabalhadora que teve que restituir o valor da primeira parcela do seguro-desemprego porque havia sido contratado por outra empresa. O caso chegou à Justiça devido ao fato de a contratação ter sido antecipada. Ela alegou que participou do processo seletivo, mas desistiu do emprego. A empresa, no entanto, já havia incluído o nome dela no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, fazendo com que perdesse o seguro-desemprego. Na Justiça, ela pediu indenização por danos morais e materiais. O caso foi julgado na 11ª Vara do Trabalho de Brasília, que condenou a empresa ao pagamento de R$ 2.000 por dano moral e mais de R$ 3.700 por danos materiais. De fato, foi constatado pela, no mínimo, uma imprudência da empresa de fazer os registros formais no CAGED sem que ela tivesse, de fato, sido contratada, anotada a carteira e iniciado efetivamente a prestação de serviços. Para quem conta com o seguro-desemprego até aparecer uma oportunidade de trabalho, uma das saídas encontradas é se especializar. Eu acho super importante porque é um tempo que você tem para se organizar, para você tentar encontrar outro emprego ou até mesmo se qualificar mais para poder colocar outras qualificações no seu currículo. Por enquanto eu vou ficar só estudando, quero me qualificar, quero colocar mais coisas no meu currículo para eu poder arrumar um emprego melhor. Daqui a pouco, no quadro Trabalha Brasil, a rotina dos chamados maridos de aluguel. E ainda hoje, o workshop discute técnicas de investigação para identificar devedores em ações trabalhistas. Nós voltamos em instantes. Quem mora sozinho e não tem habilidade para consertos domésticos costuma passar aperto quando algo em casa dá errado. E não tem jeito, pequenos reparos e emergências acontecem mesmo. Mas o que fazer quando se tem uma torneira vazando, uma porta empenada ou quando não se tem a menor ideia de como instalar um varal em casa?
Ainda bem que existe um profissional habilitado para resolver esses probleminhas. É o marido de aluguel. Vamos saber mais sobre essa profissão no quadro Trabalha Brasil de hoje. Eles fazem dos pequenos consertos uma grande ajuda. Os maridos de aluguel ou reparadores chegaram com tudo nos últimos anos e conquistaram não só as donas de casa, mas clientes de diversos perfis. Eles resolvem qualquer tipo de problema dentro de casa. Torneira vazando, chuveiro queimado, ralo entupido, não tem tempo ruim. Para a sociedade de hoje em dia é uma atividade que vem muito a calhar, porque nós somos hoje pessoas que corremos bastante, o tempo é reduzido e por vezes a própria capacidade técnica para realizar o serviço, como por exemplo a instalação de um ar-condicionado, uma sobrecarga na rede elétrica, é necessário que pessoas que entendam do assunto e que saibam o que estão fazendo sejam chamadas e convocadas para fazer o trabalho. Então, acho que é um nicho de mercado que tem sido cada dia mais preenchido e que tem sido válido, ajudando, na verdade, a sociedade mesmo, esse tipo de serviço. Esses trabalhadores são especialistas em diversas áreas. Têm habilidades de pedreiros, bombeiros, eletricistas, pintores, marceneiros, dentre outros. O André é um desses profissionais multifuncionais. Nós viemos acompanhar o André no serviço aqui na casa do Peniel. Teve alguns problemas na parte elétrica e no ar-condicionado. André, explica pra gente, como é que você já avaliou o serviço aí? Aqui eu identifiquei um problema que estava não fazendo com que os aparelhos funcionassem. O negativo neutro estava desconectado da tomada, ocasionando o problema da tomada. E só pra gente entender, é um tipo de serviço que não dá para qualquer pessoa fazer, tem um risco, não é isso? Sim, todos corremos risco, Precisamos desligar o disjuntor para trabalhar com segurança e fazer o serviço adequado. É um serviço muito comum que você faz esse tipo de serviço aqui? Bem comum. Elétrica e hidráulica são os serviços mais comuns da empresa. Agora ele trabalha como autônomo, mas já passou por diversos ramos até se tornar marido de aluguel. Na verdade, eu comecei trabalhando com informática em uma empresa de um amigo meu e foi onde eu comecei a conhecer essa área de cabeamento, de mão de obra mesmo e comecei a me interessar. Depois disso eu passei para o CNPq, comecei a trabalhar mais com parte de banco de dados, aí já não era uma coisa que eu gostava muito, ficar sentado mexendo no computador, eu gosto mesmo de fazer o serviço. Depois disso eu pedi demissão para abrir meu próprio negócio, que seria o Lava Jato. Tive uma outra oportunidade de abrir uma fábrica de coxinha, eu abri também, e definitivamente comecei a trabalhar com isso, que é a minha paixão, eu não tenho como negar isso. André criou a própria empresa há 2 anos e conta com colaboradores quando o trabalho aperta. Segundo ele, o talento já existia e apenas precisou ser lapidado. Eu sempre gostei muito de consertar, sempre gostei muito de inventar, de criar, de encaixar, sempre gostei muito desse tipo de serviço. E mexer com elétrica é uma coisa que eu sempre gostei, na verdade. Eu gosto desses negócios de mexer com fio, gosto de fazer funcionar, entendeu? E aí a gente acaba descobrindo a nossa vocação mesmo. Cada um nasce com um dom e acredito que esse tenha sido o meu. Mas a profissão não é apenas para homens. Existem também as reparadoras. A Denise é uma delas. Já fazia as coisas pra mim em casa. Eu sempre moro sozinha, assim, só com meninas ou em república, já tenho 7 anos. E quando as coisas estragavam, eu resolvia, fui adquirindo mais habilidades ao longo do tempo. E o ano passado, uma moça lá de São Paulo abriu a empresa dela e começou a prestar esse tipo de serviço. Eu olhei para a publicação dela divulgando e pensei, eu posso fazer isso também, eu tenho as mesmas habilidades que ela. E resolvi divulgar no Facebook que eu estava fazendo esse serviço e as pessoas começaram a me chamar. Ela aprendeu muito do que sabe em vídeos e fóruns pela internet, uma verdadeira autodidata. Mas antes mesmo dos primeiros atendimentos aos clientes, Denise foi alertada pelos próprios amigos para questões de segurança. Foi então que decidiu apenas atender mulheres, inspirada em uma reparadora de São Paulo chamada Ana Luísa. Bom, a primeira vez que eu pensei em prestar esse tipo de serviço, eu fui freada pelos meus amigos e pela minha família por uma questão de segurança. Como mulher, vou prestar
qualquer serviço na casa de uma pessoa que talvez seja um homem que mora sozinho, etc. Então eu deixei a coisa de lado durante um tempo. Aí quando a Ana Luísa começou a empresa dela, Humana, prestando serviço exclusivamente para mulheres, eu pensei, é um jeito de eu me sentir segura e das minhas clientes se sentirem seguras também. Então eu comecei a prestar serviço só para mulheres. Sempre foi assim, sempre foi só para mulheres. A jovem reparadora mexe com elétrica, hidráulica, instalações, móveis, decoração e, como também é técnica e informática, ainda conserta diversos problemas nos computadores. Agora fica mais prático resolver esses pequenos defeitos em casa que dão muita dor de cabeça. Quem já precisou, ficou satisfeito. Às vezes a pessoa, com o objetivo de economizar, acaba tentando fazer, não conseguindo e ainda tornando mais difícil o serviço original que era para ser feito. Então, vale a pena, primeiro, você avaliar a sua competência técnica para fazer o que você deseja fazer e, não tendo condições ou se sentindo inseguro, oriento sim que opte por esse tipo de serviço, que é uma saída, é uma opção. Inclusive você vai ganhar o quê? Tempo com isso, porque quando você contrata ou chama um profissional desse gabarito, é a pessoa que já tem capacidade técnica, vai executar o serviço com muito mais agilidade do que às vezes nós que vamos tateando ali buscando aprender. No próximo bloco, técnicas de investigação para identificar devedores em ações na Justiça do Trabalho é tema de workshop. E no quadro Jornada Extra, a dedicação de 2 servidores do TRT do Paraná a animais que vivem nas ruas. Nós voltamos daqui a pouco. O CSJT divulga na página do Facebook dicas de sustentabilidade por meio da hashtag Seja Sustentável. Saiba mais em facebook.com/CSJToficial. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizou o primeiro workshop de efetividade da execução trabalhista em Brasília. O tema foi a recuperação de ativos com foco em técnicas de investigação patrimonial. O workshop representa mais um esforço para encontrar devedores de ações trabalhistas e dar fim a processos em fase de execução, quando o empregado deve receber as verbas a que tem direito. Depois de ganhar uma ação na Justiça, o que se espera é receber rapidamente o pagamento das verbas determinadas pelo juiz. Mas para mais de 2 milhões de pessoas, essa não é a realidade. De acordo com a Coordenadoria de Pesquisa e Estatística do TST, até setembro deste ano, mais de 2.200.000 processos estavam em fase de execução trabalhista, quando houve condenação, mas o devedor não quitou as dívidas. Nos casos de inadimplência, há mecanismos de cobrança forçada para garantir o pagamento das dívidas. Os bens do devedor podem ser penhorados e levados a leilão, por exemplo. Atualmente, a Justiça do Trabalho conta com ferramentas eletrônicas para localizar esses bens. Convênios também foram assinados na tentativa de dar efetividade às condenações. Nós nos valemos dessas ferramentas de tecnologia que estão disponíveis para poder acompanhar a vida das pessoas, no caso, as pessoas que são devedoras, para que nós possamos, por meio do comportamento delas, identificar de que maneira elas movimentam o seu patrimônio e, a partir daí, nós façamos a recuperação dos ativos. E a busca pela efetividade da execução trabalhista continua. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizou o primeiro workshop sobre o tema. Juízes, procuradores do trabalho e agentes da Polícia Federal participaram do evento, que teve como tema principal a recuperação de ativos com foco no sistema de investigação de movimentações bancárias. Esse sistema, conhecido por SIMBA, permite a movimentação de dados entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante prévia autorização judicial de afastamento de sigilo bancário. O presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, abriu o evento ressaltando a importância da efetividade no pagamento das dívidas para que se desconstrua a ideia do ganhou, mas não levou.
A ideia da efetividade da execução é encontrar fórmulas até de conciliação na fase de execução, de tal modo que se consiga que o trabalhador, terminando o processo de execução, o processo de conhecimento, partindo para a execução, a liquidação seja mais rápida, a eventual penhora ou formas de conseguir que o trabalhador receba sejam mais fáceis. O workshop também destacou a implantação da Rede Lab na Justiça do Trabalho. É uma rede de informática utilizada pelo Ministério da Justiça, que foi utilizada agora, será utilizada pelo Juiz do Trabalho, o primeiro órgão do Brasil a ter acesso, do Poder Judiciário, a ter acesso a essa rede de informações que conecta investigação do Brasil inteiro. Então, para nós é muito útil e será, sem dúvida, uma grande oportunidade para que nós possamos dispor desse novo conhecimento para a execução trabalhista. A Rede Lab permite compartilhar experiências, técnicas e soluções voltadas para análise de dados financeiros e também para detectar prática de lavagem de dinheiro, corrupção e crimes relacionados. Nós fizemos essa assinatura de um convênio com o Ministério da Justiça, só que agora temos que implementar. A implementação supõe treinamento, cursos, e esse workshop está dentro desse contexto. É o primeiro que se faz para ver quais são as potencialidades dessa nossa nova ferramenta que nós contamos. Os participantes também acompanharam a exibição de vários painéis. O juiz do trabalho Flávio Bretas falou sobre o caso VASP, considerado um dos mais bem-sucedidos em efetividade de execução. Outros temas abordados foram o papel do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e os arranjos de pagamento online por Bitcoin e cartões pré-pagos. Que as pessoas que estejam aqui possam replicar este conhecimento, levar para os magistrados este conhecimento, seja aplicado na prática e passemos uma mensagem muito forte para toda a sociedade de que podem confiar na Justiça do Trabalho e aos devedores trabalhistas, que não pensem que vão sair ganhando, porque não vão, nós estamos na frente deles. O abandono de animais é um problema longe de ser resolvido. Infelizmente, muitos deles vivem nas ruas com sede e fome. Sensibilizados com esse problema, 2 servidores do TRT do Paraná fazem o que podem para resgatar bichos abandonados. É o que vamos ver no quadro Jornada Extra de hoje. O servidor Ricardo Secone é responsável pela gravação do áudio das sessões de julgamento e das solenidades do TRT do Paraná. No final do dia, as preocupações com os equipamentos eletrônicos são substituídas pela vida familiar, por alguns hobbies e por uma grande paixão. Ricardo tem 14 cães, todos resgatados das ruas. O afeto pelos animais começou numa noite de Natal, no centro de Curitiba. Estava andando com minha esposa na rua 15, e a gente encontrou a primeira adotada. Então ela estava acuada num canto, assustada, ofereci água, ela aceitou, estava com muita sede, calor de verão. Abri a porta do carro, ela se sentiu segura e entrou no carro. A partir de então, Ricardo tornou-se um incansável defensor dos animais. Faz campanhas pela internet, participa de ONGs e ajuda as instituições que acolhem cães abandonados, financiando ração, vacina e cirurgias. Quando visita o abrigo da instituição, Ricardo se depara com um número cada vez maior de cães e de gatos abandonados. Isso reforça no servidor a vontade de contribuir cada vez mais para a saúde e a segurança desses animais. Então ele adotou a causa animal, e isso faz parte da vida dele e acaba transformando as vidas aqui, com certeza. Esta servidora, da Secretaria de Tecnologia da Informação, já tirou mais de 300 cachorros das ruas. Conseguiu um lar para quase todos eles. Faltam esses 2 irmãos, Thor e Michael, que foram encontrados dentro de uma caixa em uma valeta. Jerusa tem contato com diversas associações protetoras dos animais. Os grupos compartilham entre si informações que a servidora reúne em um site. São dicas sobre higiene, saúde, artigos de especialistas e algumas curiosidades. Mas o carro-chefe do site é a página que anuncia animais para adoção. São mais de 500 à espera de um dono. O endereço do site é www.adotebicho.com.br. 5 anos de site, a gente tem mais de 10 mil animais adotados já pelo site, então uma média de 150 a 200 animais por mês.
né? Um site com 2.000 páginas visitadas por dia, né? 2.000 acessos diários. Então é um trabalho assim que é bem gratificante, porque além de você ajudar com o seu trabalho de formiguinha, com cada um do seu cachorro, cada cachorrinho que você resgata, você cuida, você encaminha, tem também todos esses que outras pessoas resgataram, que disponibilizam espaço para elas divulgarem e para eles serem adotados também. A preocupação de Ricardo Gerusa é diretamente proporcional ao número de animais que estão nas ruas. A Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba calcula que existam mais de 50 mil cães e gatos abandonados na capital paranaense. Alguns deles terão a sorte de encontrar pessoas como Ricardo Gerusa. Mas os servidores alertam que cães e gatos não são brinquedos ou hobbies passageiros. Quem quer ter um animal precisa assumir responsabilidades. Se a pessoa quer ter um cachorro, um gato, qualquer animal que seja, primeiro você tem que pensar que você tem que dar dignidade para esse animal. Tem que ver se aquilo vai ser o melhor para ele. Você tem que dispor de tempo. Tem que ter a disponibilidade financeira também, que o bichinho ele vai precisar de vacina, de atendimento veterinário, de uma boa ração e de atenção, que nenhum animal vive sem a atenção do seu dono. Tudo que eles querem é ficar perto. Então, às vezes a pessoa pensa, mas eu moro em apartamento. E aí ele vai ficar sozinho, mas à noite ele vai ter a companhia humana. Então, às vezes, você retira um bichinho que está num abrigo, que ele vive sozinho lá num canil, e fica, eu tenho dó de deixar no apartamento sozinho o dia inteiro, mas à noite ele vai ter a companhia. É melhor, às vezes, do que um animal que vai ficar no quintal sozinho sempre. E o Jornada termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!